Vamos lá então, pessoal, para o nosso terceiro bloco. Ainda sobre sociedade anônima, eu quero falar agora sobre órgãos sociais. Quais são os órgãos da sociedade anônima? Nós temos lá Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. É o famoso antes de Cristo, depois de Cristo. Tá bom? Ó, Assembleia Geral, Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. Beleza? Bom, quero falar sobre o Conselho de Administração. Conselho de Administração é órgão facultativo, porém ele será obrigatório em 3 casos, em 3 situações. Primeiro, quando se tratar de companhia aberta. Então, toda companhia aberta tem que ter Conselho de Administração. Segundo caso, quando se tratar de sociedades de economia mista. Sociedade de economia mista é obrigatório o Conselho de Administração. E quando se tratar de sociedade de capital autorizado, sociedade de capital autorizado. Toda sociedade, meus amigos, para aumentar o capital social, precisa de uma assembleia e de modificação do estatuto social. Quando a sociedade tem capital autorizado, significa que o capital social dela é um valor, mas pode aumentar, tem uma permissão no estatuto para ter um determinado valor que seja aumentado sem que tenha a necessidade de modificação do estatuto social. Então, por isso que a gente chama de sociedade de capital autorizado. Nesses 3 casos, é obrigatório o Conselho de Administração. Tirando esses 3 casos, ele passa a ser um órgão facultativo. Então, por exemplo, numa companhia fechada, é obrigatório o Conselho de Administração? Não. Eu posso ter e também posso não ter Conselho de Administração numa companhia fechada, por exemplo. Tudo bem? Detalhe, no tocante à composição do Conselho de Administração, é importante você saber que o conselheiro, né, aquele que vai integrar o Conselho de Administração, ele não precisa residir no país, tá? Pode ser acionista ou não, uma modificação legislativa recente e importante. Ele não precisa necessariamente ser acionista. Pode ser acionista ou não e não precisa residir no país, tá bom? Agora, no tocante à diretoria, pode colocar na tela, a diretoria é um órgão obrigatório, tá? A diretoria é um órgão obrigatório. O diretor, ele é o representante legal da companhia, ele é o representante legal da SA. Toda companhia, seja companhia fechada, seja companhia aberta, ela exige na sua composição a diretoria. E qual que é a composição da diretoria? Mínimo de 2 membros, acionista ou não. Então, o diretor não precisa ser necessariamente acionista, só que aqui tem um detalhe, precisa ser residente no país. Tem que ser residente no país. Tá? Tranquilo? Residente no país. No tocante ao Conselho Fiscal, também quero fazer um comentário. Ele é um órgão obrigatório, mas cuidado com a redação do 161, porque a existência dele é obrigatória, mas o funcionamento é facultativo. Olha o que dispõe a redação do 161. Ele diz assim, olha, a companhia terá um conselho fiscal e o estatuto, ela fala, terá um conselho fiscal, existência obrigatória. E o estatuto disporá sobre seu funcionamento de modo permanente ou então nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionista. Então ele pode ficar, entre aspas, desativado e a qualquer tempo ser ativado a pedido de acionistas, tá bom? A composição é de no mínimo 3, máximo de 5 membros, com o mesmo número de suplente, acionista ou não, e tem que ser eleito pela Assembleia Geral. Agora, se ele vai fazer a fiscalização dos atos de gestão, vai fazer a fiscalização da companhia, né, das contas da companhia, é importante que ele esteja próximo, portanto, ele também tem que ser residente no país. Não pode ser alguém que não resida no país.
Tudo bem? Então tem que ser residente no país. Vamos falar um pouquinho sobre reorganização societária, está expresso no edital de vocês. Nós temos hoje 4 formas de reorganização societária. Nós temos a transformação, a fusão, a incorporação e a cisão. O que é transformação? É a operação pela qual uma sociedade passa, independente de dissolução, independente de liquidação, ela passa de um tipo para outro. Então, por exemplo, eu tenho uma sociedade limitada e transformo essa sociedade em uma SA, em uma sociedade anônima. Exemplo disso, Magazine Luiza. Então, eu tenho uma limitada, transformei em SA, esse ato é transformação, ato de transformação, modificação de tipo societário. A fusão é um pouco diferente. É a operação pela qual se unem 2 ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, o desenho da fusão é esse, olha. Você tem uma sociedade A que juntou com a sociedade B e deu origem a uma nova companhia, uma sociedade nova, sociedade C. O que acontece com A e B, que são unidas, elas são extintas, tá? Se unem, extinguindo as que se uniram, criando uma nova sociedade. Isso é fusão. Já no caso da incorporação, é diferente. Incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, você tem uma sociedade A e você tem uma sociedade B. A sociedade A vai ser a incorporadora. A sociedade B vai ser a incorporada. O que vai acontecer? Sociedade B será absorvida por A. Então, sociedade B deixa de existir e passa a integrar A. Então, aqui eu vou ter A mais B. O resultado final qual que é? É uma sociedade C? Não. C seria se fosse fusão. Como é incorporação, a incorporada continua em atividade, ela é preservada, ela é mantida. A extinção vai alcançar tão somente a incorporada. Então, eu vou ter A, né, que agora foi acrescentada de B. Então, esse é o modelo da incorporação. A cisão é diferente. É a operação pela qual a sociedade transfere parcelas do seu patrimônio. Fica atento para essa expressão, ó. Parcelas do seu patrimônio. Falou de parcelas, de venda de parcela ou transferência de parcelas do patrimônio, você já liga o botão da cisão, tá? É uma cisão. Nós temos 2 tipos de cisão. Nós temos a cisão parcial e temos a cisão total. Então, se uma companhia A, ela vende uma parcela do seu patrimônio para a companhia B, isso aqui é o que nós chamamos de cisão parcial, vender uma parcela do patrimônio, ok? Mas, se ela vender outra parcela do seu patrimônio para C e a outra parcela do seu patrimônio para uma outra companhia, por exemplo, aí nós estamos diante de uma cisão total. E na cisão total haverá a extinção da sociedade cindida, né? Então a IA será extinta por conta da chamada cisão total. Bom, agora nós concluímos o tema direito societário. Vamos ingressar no assunto falência, Lei 11.101 de 2005, tá? Lei 11.101 de 2005, falência. Bom, incidência da lei. A Lei 11.101, ela vai incidir sobre quem? Sobre a figura do empresário individual. Vai incidir sobre a figura da EIRELI, da empresa individual de responsabilidade limitada, e vai incidir sobre a figura da sociedade empresária, tá? Empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade empresária. Então, sociedade simples, fundação, associação, esse tipo de ente não vai sofrer a incidência da lei.
Ocorre que no universo de empresários, de sociedades empresárias de Eireles, nós temos situações em que há uma exclusão determinada pela própria lei. Então, o artigo 2º, ele diz assim, ó, esta lei não se aplica. E ela não se aplica para quem? Empresa pública e sociedade de economia mista no primeiro momento. São aqueles casos que nós chamamos, inclusive, de exclusão total, tá? Empresa pública e sociedade de economia mista não tem falência. Aí depois, num segundo momento, tem lá instituição financeira pública ou privada, tem a cooperativa de crédito, tem um consórcio, tem a entidade de previdência complementar, tem uma sociedade operadora de plano de saúde, tem a seguradora, tem a sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores, né? Então nós temos aí situações ou entes previstos no inciso 2 que estão excluídos da incidência da lei, tá? Artigo 2º, ok? Então, cuidado que isso pode cair em prova, a gente tem que ficar atento. Bom, quando nós vamos entrar com pedido de falência, o credor ele ajuiza o pedido de falência para que o Poder Judiciário, para que o juiz decrete o estado de insolvência do devedor. O que se busca no processo de falência é o reconhecimento do estado de insolvência do devedor. E a insolvência ela acontece de forma confessada quando o próprio devedor faz o seu pedido de falência, que nós chamamos de autofalência, que está previsto no artigo 105 da lei, ou então há uma insolvência presumida, situações previstas em lei que, se porventura o devedor praticar qualquer uma delas, há uma presunção de que aquele devedor está em estado de insolvência e, portanto, diante desse contexto, o juiz decretará a falência. Uma das hipóteses de insolvência presumida é do 94, inciso 1, que é a mais importante de todas elas. Inclusive tem um apelido, se chama impontualidade injustificada. Vamos dar uma olhadinha no 94, inciso 1, diz assim: será decretada a falência do devedor que, olha aqui, sem relevante razão de direito, sem justificativa, né, não paga no vencimento, né, quem não paga no vencimento está sendo impontual. Uma obrigação líquida, só que essa obrigação ela tem que ser materializada em título ou títulos executivos. Então, esse título executivo pode ser um título executivo judicial ou um título executivo extrajudicial. Porém, também exige que o título seja protestado. Então, tem que ter protesto, né? E o valor da obrigação não é qualquer valor, não. Não é qualquer valor, não. É um valor que ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então, não pode ser por qualquer valor, tem que ser acima de 40 salários mínimos, mas o título executivo tem que ser protestado. Cuidado com detalhe, no edital, no tocante ao direito empresarial, fala lá sobre jurisprudência, sobre súmulas dos tribunais superiores. Então, vamos tomar cuidado com detalhe, que é o seguinte, nós temos o STJ. O STJ ele tem duas súmulas relacionadas à falência, que caem em prova. Primeiro, a súmula 248, que fala da possibilidade de pedir falência mesmo quando a duplicata não tem aceite. Duplicata não aceita. Ela pode ser objeto de falência? Pode, desde que tenha o quê? Protesto. Desde que tenha protesto. Porque, ó, protestado, ó, então tem que ter protesto. E tem que ter comprovante de que o serviço foi prestado. Se eu tenho comprovante de que o serviço foi prestado e protestei a duplicata, ela pode ser objeto de falência. A mesma coisa ocorre com duplicata virtual. O entendimento é o mesmo, tá? Duplicata virtual também pode ser objeto de falência, desde que tenha protesto e que tenha comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Um outro assunto importante, mais uma jurisprudência relevante, é a seguinte: quando nós vamos lá para a lei de protesto, que é a lei 9492, ela fala o seguinte,
que eu vou lá, protocolizo o documento que eu quero que proteste, o título que eu quero que proteste, e aí então o tabelião vai expedir uma intimação. E a intimação, de acordo com a lei, vai ser considerada cumprida quando se comprovar que ela foi entregue no endereço que eu forneci. Isso é o protesto normal. Agora, o protesto de falência não pode ser tão simples assim, né? Imagina, só comprovar que entregou no endereço. Não. Por isso que o STJ editou a súmula 361. Além de comprovar que eu entreguei no endereço, a notificação de protesto para fins falimentares exige a identificação da pessoa que recebeu aquela notificação, aquela intimação do protesto. Então, não basta só comprovar que entregou no endereço, tem que comprovar também, né, que que identificou a pessoa que recebeu aquela intimação. Tranquilo? Tranquilo? Bom, avançando, meus amigos. O juiz vai decretar uma sentença declaratória de falência, tá? Essa sentença declaratória de falência, ela tem alguns requisitos que a gente tem que analisar. O artigo 99 é o que dispõe desses requisitos. Então, se você juiz, você juíza, né, vai falar a respeito, vai decretar uma falência, você vai ter que necessariamente observar essa regra do artigo 99 da lei. E o artigo 99, dentre várias situações, vários requisitos, ele cita um aqui muito importante, que é o inciso 2. O inciso 2, ele é importantíssimo, tá? Ele é importantíssimo. Porque o inciso 2 diz que nós temos que fixar o termo legal da falência. O que é o termo legal da falência? É um período retroativo que antecede a falência, né? É o período suspeito, então um período de tempo que vem antes da decretação da falência. Por que a gente apura esse período? Porque os atos praticados aqui, né? Os atos praticados aqui podem ser considerados ineficazes se eles forem apurados e forem identificados como aqueles casos do artigo 129. Então, identificar esse período é importante. Mas o que a lei diz sobre o período? Que ele não pode retrotrair por mais de 90 dias. Grave esse número, 90 dias. É muito comum o examinador colocar assim, ó, não pode retrotrair por mais de 60 dias, não pode retrotrair por mais de 30 dias, né? Mas o prazo é de 90 dias. Não pode retrotrair por mais de 90 dias, ok? Tranquilo? Maravilha, meus amigos? Tudo bem? Bom, como que se conta esse prazo? Como que se conta esse prazo aí? Esse prazo se conta ou da data do primeiro protesto por falta de pagamento, que é o mais comum, tá? Ou se conta do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial. Esses são os prazos, tá bom? Tranquilo? Cuidado. Bom, outra coisa importante sobre o 99, que o juiz, ele vai fazer o quê? Ele vai ordenar ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias uma relação nominal de credores, sob pena de desobediência. Sob pena de desobediência. Então, o devedor tem que apresentar uma relação completa de credores no prazo de 5 dias. Você vai ter que dar uma ordem para o credor fazer isso. Ok? E por fim, aqui ó,
Uma coisa interessante também é que o juiz vai ordenar a intimação do Ministério Público e a Fazenda Pública de que a falência foi decretada, para que eles tomem conhecimento da falência. Na sentença declaratória de falência que se faz isso. Tudo bem? Tranquilo? Bom, também no 99, inciso 9, o 9, vai ter que fazer a nomeação do administrador judicial. E o administrador judicial é aquele profissional do artigo 21 da lei. Ele tem que ser profissional idôneo, ele vai ajudar, vai auxiliar o juiz na administração da massa falida, na administração da falência, né? E ele vai ter que ser profissional idôneo, que é preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou até mesmo pessoa jurídica especializada. Perceba que ele não fala obrigatoriamente, a lei fala preferencialmente. E não se esqueça que a pessoa jurídica, desde que pessoa jurídica especializada, poderá figurar como administrador judicial. Então, a lanchonete, que é pessoa jurídica, não vai poder ser administrador judicial, né? É aquelas empresas de auditoria, de consultoria financeira, gestão patrimonial. Esse tipo de pessoa jurídica poderá, especializada, né, em administração judicial, pode ser administrador judicial. Bom, e quais são os efeitos da sentença declaratória em relação ao falido? Cuidado, olha aqui, vem comigo. O artigo 102 diz que um dos efeitos é a inabilitação. Quando o juiz decreta falência, o empresário falido fica inabilitado para explorar a atividade empresarial. Ele não pode mais desempenhar a atividade empresarial. Está expresso no artigo 102 da lei. Um segundo efeito é o que dispõe o artigo 103. Ele falido, o empresário falido, perde a disponibilidade dos seus bens. Ele não pode mais vender, não pode mais arrendar, não pode mais alugar, ele perde a disponibilidade dos seus bens. Um terceiro efeito importante, cuidado, hein? A falência provoca a dissolução total de uma sociedade. Uma sociedade falida, ela tem a sua dissolução total. Um outro efeito relevante é que se o juiz decretou falência de uma concessionária de serviço público, diz o 195 da lei, concessionária de serviço público, essa falência implica na extinção da autorização, né? Uma concessionária implica na extinção dessa concessão. Decretou a falência provoca a extinção da concessão, ok? E no tocante à responsabilidade, cuidado com o detalhe, vem comigo aqui. Vamos imaginar uma sociedade, tá bom? Geralmente no Brasil, ou a sociedade é limitada, ou a sociedade é uma sociedade anônima, tá? Ou é uma limitada, ou é uma sociedade anônima. Tranquilo? Ou é limitada, ou é anônima. Bom, tanto num caso quanto no outro, o que vai acontecer, meus amigos? O que vai acontecer é que a responsabilidade do sócio vai ser uma responsabilidade limitada. Significa que se as dívidas aparecerem, então as dívidas estão aqui, né? Se as dívidas aparecerem, elas recairão sobre os bens da sociedade, mas elas não recaem sobre os bens do sócio porque a responsabilidade é limitada. A responsabilidade é uma responsabilidade limitada, ok? Então, quando o juiz decreta falência, ele está decretando a falência da pessoa jurídica e não a falência dos sócios. Então, tem um sócio aqui, sócio A, e o sócio B, tá? Então, o juiz decreta a falência da pessoa jurídica, da sociedade, e não do sócio. Significa que o sócio não vai sofrer os efeitos da falência. Agora, se for uma sociedade de responsabilidade ilimitada, se aquela sociedade tem responsabilidade ilimitada, aí, nesse caso, o sócio responde
com seus bens pessoais. Ele responde com seus bens pessoais. Então, os efeitos da sociedade, os efeitos da falência, melhor dizendo, recaem sobre os bens particulares do sócio, recaem sobre os sócios. Então, cuidado. Por isso que dispõe o artigo 81 o seguinte: a decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida. Cuidado com a regra do artigo 81. Tudo bem? Bom, agora vamos tratar dos efeitos em relação aos credores. Quais são os efeitos com relação aos credores? Primeiro, constituição da massa falida. Constituição da massa falida. Eu só posso falar de massa falida depois de uma sentença declaratória de falência. Depois que decretou falência, que eu vou ter a reunião de bens e credores do falido, que é a massa falida. Tá bom? Vencimento antecipado de toda a dívida. Cuidado, importantíssimo isso, está no artigo 77 da lei. Né? Imagina, eu tenho lá, por exemplo, uma duplicata que vai vencer só em fevereiro de 2019 e o juiz decreta a falência agora em abril de 2018. Né? Então, em tese, eu só poderia habilitar o meu crédito só estaria exigível, né? Só estaria exigível a partir do vencimento. Então, eu só poderia habilitar o meu crédito a partir de fevereiro de 2009. E os outros credores já estavam participando de algum eventual rateio, eu não poderia. Então, para evitar essa injustiça, a lei vem dizer assim, olha, vencimento antecipado de toda a dívida, para que todos os credores possam habilitar os seus créditos na falência. Tudo bem? Tranquilo? Suspensão da afluência de juros. Cuidado, sempre cai em prova isso aqui, né? O 124 da lei diz assim, ó, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previsto em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para pagamento dos credores subordinados. Se eu conseguir pagar todo mundo, aí eu vou pagar os juros. Se eu não conseguir pagar todo mundo, eu não vou poder pagar juros, porque senão vou pagar os primeiros credores na totalidade, ainda com juros, em detrimento dos demais que nada vão receber. Então não faz sentido. Decretou falência, suspende a fluência de juros. Também fala da suspensão do curso da prescrição das obrigações do falido. Isso está no artigo 6º da lei. Também é um efeito, não cai em prova, mas é um efeito, tá? E por último, suspensão, esse é importante, suspensão de todas as ações e execuções envolvendo o devedor falido, né? Uma vez que está decretada a falência, suspende, não vai mais tramitar individualmente as ações. Por que não vai mais? É importante saber. Vem comigo aqui, ó. Não vai mais tramitar individualmente por um motivo importante. Porque agora todos os credores vão para um processo único, que é o processo falência, que é o chamado juízo universal. Ele atrai para si todas as ações e execuções contra o devedor falido. Essa é a regra da falência. O juízo universal, ele atrai para si. No tocante ao juízo universal, um detalhe importante. Gianluca, tem alguma ação que a princípio não vai ser suspensa, que não vai ser trazida para o juízo universal? Temos. Cuidado com a regrinha do 76. Cuidado. As ações fiscais e as ações trabalhistas, elas a princípio não são suspensas. Por quê? Porque elas vão tramitar, né? Não é? O juiz da Justiça Comum não vai poder julgar a ação trabalhista. E o juiz da execução fiscal é quem tem competências, várias da Fazenda Pública que tem competência para julgamento daquelas ações fiscais. Até encontrar o valor da condenação. Apurou o valor, aí o valor vem para falência. Mas enquanto não se encontra o valor da condenação,
essas ações não serão suspensas, elas continuam tramitando. Tudo bem? Olha aqui, ó, por isso que tem essa regrinha que é importante, ó. O juiz da falência, ele é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nessa lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Então, cuidado com a regrinha do 76, grande chance de cair em prova, hein? Cuidado. Agora, talvez o tema mais importante em falência hoje é a ordem de classificação dos créditos. A ordem de classificação dos créditos na falência. Quando nós vamos falar de créditos, a primeira coisa que a gente tem que saber é que na ordem de classificação estão mais bem classificados os chamados créditos extraconcursais, que são aqueles do artigo 84. Os créditos extraconcursais são aqueles créditos do artigo 84. A lei diz que eles são pagos com precedência sobre os mencionados no 83. Então, primeiro eu vou pagar esses créditos para depois pagar os concursais. Mas quais são eles, Gianluca? Depois a gente fala sobre eles. Vamos falar primeiro dos que vêm depois, que são aqueles do 83, chamados de concursais. Os concursais. Olha lá. São eles. Primeiro, a classificação dos créditos na falência obedece a seguinte ordem. Primeiro, os créditos derivados da legislação do trabalho limitados a 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidente de trabalho. Então perceba uma coisa, que o 150 é por credor. É por credor, tá? É por credor. E acidente de trabalho, meus amigos, não tem limitação. É por credor e acidente de trabalho não tem limitação. Ok? Depois, nós teremos o crédito com garantia real. Garantia real. Até o limite do valor do bem gravado. Então, se eu vou fazer um empréstimo, né? O banco fez um empréstimo para a empresa, pegou uma hipoteca lá. Então, ele, banco, vai ter direito a essa hipoteca. Ok? É um crédito com garantia real. E esse crédito na falência vai em segundo lugar. Em segundo lugar. Tá bom? Só que tem um detalhe. É até o limite do valor do bem gravado. Então, por exemplo, se o valor do crédito é de 1 milhão e a hipoteca no valor de 800 mil, então é até 800 mil em segundo lugar. Né? E a diferença, Gianluca? Será considerado crédito quirografário. A mesma coisa ocorre com o inciso primeiro. Volta de novo lá. Se eu tenho uma reclamação trabalhista no valor de 150 salários mínimos, eu vou receber os 150. Agora, se tem uma reclamação trabalhista de 400 salários mínimos, eu recebo nessa ordem de classificação 150. E a diferença, Gianluca? Então, o que exceder a 150 salários mínimos será considerado crédito quirografário. O que exceder a 150 salários mínimos será considerado crédito quirografário. Tudo bem? Tranquilo? Bom, um outro detalhe importante, antes que eu me esqueça, é que honorários advocatícios para fins falimentares, o STJ entendeu que honorários advocatícios são equiparados a créditos trabalhistas para fins falimentares, tá bom? O crédito trabalhista o crédito de honorários advocatícios está equiparado ao crédito trabalhista para fins falimentares. Cuidado. Bom, voltando aqui para a tela,
Depois do crédito com garantia real, teremos o crédito tributário, né? Não importa a natureza, o tempo da sua constituição, só que ali fala que são excetuadas as multas tributárias. Multa tributária não entra aqui em terceiro lugar, vai para uma outra classificação. Depois, nós teremos os créditos com privilégio especial, e aqui um detalhe importante para os microempreendedores individuais, microempresa e EPP, empresa de pequeno porte, tá? MEI, ME, empresa de pequeno porte, o seu crédito é chamado crédito com privilégio especial. Quem que é a microempresa e empresa de pequeno porte? Qualquer empresário individual, qualquer sociedade empresária, qualquer sociedade simples, qualquer EIRELI pode ser enquadrada como microempresa. Então, microempresa ou empresa de pequeno porte é um enquadramento. Você vai encontrar isso na Lei Complementar 123 de 2006, que sofreu várias alterações. Mas hoje, para ser microempresa, o que você tem que ter? Você tem que auferir receita bruta anual até R$360 mil. Até R$360 mil, você tem a chamada microempresa. Quem auferir receita bruta anual acima de 360 mil e valor igual ou inferior a 4.800.000, vai ser enquadrado como empresa de pequeno porte, né? Então tem que auferir receita bruta anual acima de 360 mil e valor igual ou inferior a 4.800.000, você vai ser enquadrado como empresa de pequeno porte. Já o microempreendedor individual não pode ser pessoa jurídica, tem que ser o chamado empresário individual, né? E ele não pode ter uma receita bruta, a receita bruta dele vai ter que ser anual, vai ter que ser igual ou inferior a R$81 mil, tá bom? Então, eles terão um crédito chamado crédito privilégio especial. Pode voltar para a tela mais uma vez. Aí, em seguida, nós vamos pagar os créditos com privilégio geral, tá? Privilégio geral. Depois, nós pagaremos os créditos quirografários. E, por fim, depois dos quirografários, pagaremos as multas contratuais. E, por fim, os chamados créditos subordinados. Essa é a ordem de classificação dos créditos concursais. Ok, meus amigos? Mas, depois que eu falei de concursais, temos que falar dos extraconcursais, não é? Mas isso ficará para o nosso próximo bloco. Te espero lá.